Dário, tudo bom com você, querido? Estamos gravando na quarta-feira de cinzas pós-carnaval. Eu não sei como foi seu carnaval aí em Brasília, espero que tenha sido bom, que tenha sido legal. Ah, eu não fui pro carnaval, que eu não sou desse. Não tem problema, foi um feriado prolongado, espero que você tenha descansado, é, assim como eu e Demauro, dentro das nossas proporções, né? Que Demauro estava cuidando, de outra pessoa. Cíntia Cruz, queria dizer que eu estou em ritmo de férias. É uma Ah, adaptação da é música. verdade. Quando esse episódio sair, já estarei viajando em mais umas férias gostosas, me entupindo de comida e de museu. E viva a vida das férias, é isso que importa. Não há Ai, amanhã que se lasque tudo. É só isso que eu estou ai, nessa ó, energia. tem coisa melhor do que férias rodeado de arte e comida boa? Ai, Tem gente, um é monte de coisa isso. que poderia ser introduzida nesse pacote, mas não podemos falar aqui. Comida boa. Eu tinha um amigo que ele tinha uma frase que era: ai, as quatro coisas que eu mais gosto de fazer na vida é comer. Ele fazia um trocadilho assim que era muito bom. Ele falava só duas coisas, mas né, Cintia Cruz, vamos sem devaneios então ao tema de hoje, que estamos aqui nos vamos. perdendo nessa gostosura que é a Vamos, vida. vamos. Cintia Cruz, o tema de hoje, já vou me interpolar que você quer apresentar o tema, que a gente nem concordou quem que vai apresentar o que nesse momento, já chegamos de solavanco. Bom, hoje a gente vai falar sobre o incômodo profundo que a gente sente quando alguém traz alguma crítica sobre a gente, ou quando a gente percebe que o outro tem uma ideia da gente que não é exatamente a que a gente gostaria que ele tivesse. Então é sobre esse incômodo que a gente quer falar. Uhum. Um incômodo que vem na nossa alma e deixa a gente com um ódio, uma vontade de esganar as pessoas, ou vontade de sair correndo, ou vontade de se enfiar num buraco e não sair nunca mais de lá. São várias variações É, desse sentimento. aquela coisa que ou a gente quer se defender, ou a gente quer se esconder e falar, meu Deus, e agora? Acabou, meu mundo caiu. E para começar essa conversa, eu acho que, sei lá, se alguém perguntar pra gente, por que que eu me incomodo tanto quando alguém acha alguma coisa de mim que não é legal, né? Ou quando alguém traz uma crítica. E isso é pergunta, sei lá, acho que uma vez por semana aqui na clínica alguém fala isso, né? Ai, por que que isso me incomoda tanto? Por que que o fulano, que eu nem tô cagando pra ele, mas quando ele fala alguma coisa sobre mim, isso, né, me afeta e tal. Então, dentro da psicologia, a gente pode trazer conceitos da TCC, pode trazer conceitos da psicanálise, né? Assim, o brasileiro ama a psicanálise, então talvez você que está ouvindo, a gente já ouviu em algum vídeo aí do TikTok, alguma coisa sobre ideal de eu, superego e tal, mas a grande questão, assim, a gente cria uma ideia do nosso eu perfeito, do nosso eu ideal, do que a gente acha que é, né? Então você vai defender essa sua ideia de eu, né? O ideal do eu, custe o que custar. E quando alguém vem e traz uma crítica, ele está atacando esse seu ideal do eu. E no nosso mecanismo de funcionamento, né, segundo a psicanálise, a gente tem o superego, que é esse crítico, né, explicando aqui de um jeito raso, que eu nem tenho tanta profundidade para falar de psicanálise aqui, né, que não é minha linha. Mas a gente tem o superego, que é esse crítico interno. Então, muitas vezes também a crítica do outro vem e abraça a crítica que você já faz sobre você mesmo. E aí dói muito, porque a gente não gosta quando o que vem de fora casa com a crítica que você já tem dentro de você. Então você tá lá, eu não sou suficiente, eu não sei o quê, porra, preciso fazer mais, preciso fazer mais. E aí alguém vem e fala: Nossa, eu achei que esse trabalho ele ficou meio raso, ele faltou. Nossa, dói na alma porque tem esse encontro aí, né, da sua crítica interna com essa crítica que tá vindo de fora. Fora isso, tem um outro conceito também da psicanálise que vai permear esse incômodo, que é a transferência, né? Muitas vezes, quando você escuta o seu chefe te criticando, não é a voz do seu chefe que você ouve, é a voz do seu pai, é a voz da sua mãe, que sempre fez aquele mesmo tipo de crítica. Então, sei lá, você cresceu ouvindo seus pais falando que você
não era comprometido com as coisas. E aí, 20 anos depois, o seu chefe fala: Nossa, mas acho que faltou comprometimento nesse projeto. Dói como se for, entendeu? Não é sobre o seu chefe, mas aí quem que quer se defender dessa frase? O seu adolescente que está aí dentro de você, a sua criança, né? Então também tem esse lugar. E é tão profundo que a gente não pensa nessa parte, né? Nossa, eu lembro muito de um exemplo que aconteceu no trabalho há pouco tempo, que foi, eu derrubei água no chão, fiz cagada assim que não se faz, mas é uma coisa normal, que você faz acidentes, né? Aconteceu, né? Sim. É. E eu lembro dessa pessoa fazendo uma cara e eu lembro de me sentir um adolescente pela cara do que a pessoa disse, porque pela que aquela pessoa disse. E aí eu lembro de algumas semanas depois identificar que aquela pessoa tem trejeitos que lembram a minha mãe, já antes dela fazer isso. O jeito de se comunicar, o jeito de ser incisivo e briguento. E aí, quando eu cometi esse erro, derrubar água, e essa pessoa fez um comentário junto com a cara e junto com os trejeitos que já estavam nesse pacote, eu me senti como um adolescente fazendo cagada, e depois de semanas de reflexões que eu fui entender que essa pessoa justamente vai nesse local que é quando o Bruno era criança, e quando o Bruno era adolescente. E como é uma merda essas coisas que a gente tem dentro da gente, mas todos temos, e que delícia que é ao mesmo tempo isso. Então, eu acho que é legal a gente pensar de quem que a gente está se defendendo. Porque talvez você, nessa situação, teria o impulso de se defender, não da pessoa, mas da sua mãe, que lá, quando você era criança, você não conseguia, né, sei lá, responder, falar, e agora vem essa vontade de ter esse comportamento diferente, né? Porque vem Então, nesses dois locais, né? Ou vem, tem coisas que a gente se defende, tem coisas que a gente se sente inferior, né? É exatamente isso. é. Mas eu acho que essa coisa da inferioridade também, eu acho que tá associada a esse lance do superego, do crítico interno, porque é isso, né? A sua crítica interna tem a ver com você se colocar menos, se qualificar menos do que aquela outra pessoa e criar essa régua de quem é melhor, quem é pior. Então, tá nessa dinâmica de crítica interna. O que vem na mente como simplificação, né? Mas, por exemplo, o que eu penso dessa pessoa no escritório, por exemplo, o meu cargo é mais importante, as minhas responsabilidades são mais importantes. Então, hierarquicamente, eu vou simplificar, eu sou superior a essa pessoa. Uhum. Mas essa pessoa é mais velha, mas essa pessoa tem os trejeitos da minha mãe. Então existem outras negociações ali que são é muito difícil de você traduzir isso, né? De você, por exemplo, se sentir É. superior porque você tem um cargo maior, mas se sentir inferior porque aquela pessoa tem cabelo branco ou outras coisas que variam, assim, sabe? Porque diretamente eu não tenho uma reflexão de me sentir inferior a essa pessoa. Mas eu tenho a reflexão de me sentir inferior à minha mãe por me controlar, por ser maior do que eu, por tudo que os pais têm sobre nós, né? E essa pessoa tem muito trejeitos da minha mãe que eu não conseguia ligar diretamente. Eu sinto essa inferioridade e por isso entrando nesse lado de. Eu lembro dessa sensação de tipo, perdão, perdão, eu derrubei a água, eu vou limpar. Eu não disse isso tudo, mas é isso que eu senti dentro de mim, Internamente. Então, internamente. nesse caso, nesse exemplo, você acha que tem mais a ver com transferência? Porque é isso, veio o download na hora, assim, né? Os comportamentos, o pedir desculpa, meu Deus, fiz um negócio errado. Não foi reação imediata, sabe? Não foi nem pensado, foi imediato, foi a primeira reação na hora. É. O Bruno Ah, criança, exatamente nisso, de que a sua mãe agora vai te pegar pelo pescoço e vai te jogar no telhado. É, não, não é de verdade, né? não literal, não é literal, Não tá, gente? literal, Tá, é. tá tudo bem. Já na TCC, a gente faz uma construção, vem de uma outra lógica, né? Então, tem outros nomes, mas eu acho que no fundo, no final, a gente está falando tudo a mesma coisa, né? Mas na TCC, a gente tem a ideia de crenças centrais. Então, você tem ideias centrais sobre quem você é, né? Crenças centrais, ideal de eu. Gente, não me xinga, né? Os psicólogos dizem, ai, nada a ver, né? Calma, é só para facilitar aqui. Então, você cria essas crenças sobre você a partir do que você viveu, do que as pessoas falavam sobre você e tal. Então, e as crenças centrais, elas podem ter esse lugar do. é,
eu sou bom nisso, eu sou muito empático, mas também podem ter esse lugar do eu não sou suficiente, eu sou inadequado, eu preciso ser aprovado e tal, né? Ao mesmo tempo que como é que essas crenças centrais elas aparecem? Não necessariamente você fica pensando o tempo inteiro, ai, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o suficiente, eu não sou o suficiente. Mas o que aparece são os pensamentos automáticos, que é ele tá me desrespeitando, ele tá achando que eu sou burra, ou no seu caso, ele tá achando que eu sou desajeitado, ele acha que eu não consigo carregar uma caneca de água que eu já quero. Esse é o pensamento automático, é o que vem ali, né? E que muitas vezes esses pensamentos, né, eles podem ser, o que a gente chama no TCC, distorcidos. Ou seja, porque você tá. Tudo isso aconteceu dentro da sua cabeça. O cara não falou nada pra você, ou a mulher, sei lá, né? Tá dentro da sua cabeça. Então você tá lá pensando, já tá achando que eu sou burro, que eu não sei se fazer as coisas direito, e não sei o que, né? Com certeza é disfuncional, porque você não tem como saber, né? A pessoa pode ter feito, sei lá, a cara dela é essa cara, tipo, nossa, caiu, meu Deus, pronto, acabou. Ela A seguiu a cara, vida, né? a cara de bunda é uma coisa que pessoas têm, né? Algumas pessoas têm cara de bunda e outras pessoas não têm. Mas enfim, eu não vou te interromper aqui porque eu tenho uma coisa pra falar, mas é depois. Continua o seu raciocínio. É, então, a gente tende a ter esses pensamentos disfuncionais, né? O tempo inteiro, porque o tempo inteiro a gente está tentando deduzir, fantasiando sobre o que o outro acha ou pensou daquela situação. Então, sei lá, a pessoa vem me visitar e vai tomar café e fala assim: acho que tá meio trincadinha essa xícara. Eu posso ter um pensamento disfuncional e falar: não, tá querendo dizer o quê? Que eu cuido mal da minha casa? Que eu não consigo comprar uma xícara? É isso que ela tá insinuando? E assim, de onde eu tirei isso? Do meu histórico, entende? Porque, sei lá, porque eu já fui criticada por isso, ou porque eu tenho questões com tá tudo perfeito e não sei o que, né? Então, não necessariamente é sobre o outro. Por isso que a gente falou no episódio passado, eu acho que eu tô lembrando agora, quando a gente estava falando das masculinidades possíveis e tal, se aquilo que a gente estava falando incomodava quem estava ouvindo a gente, né, os nossos ouvintes, vale pensar no seu histórico, de onde está vindo isso. Qual que é a não tem a ver com, não está relacionado com a gente. A sua raiva não é comigo e com o Bruno. Pensa aí de onde vem. Quando o nosso assunto, eu acho que a forma mais simples de. Não é uma coisa simples, né? Mas de tentar simplificar isso é quando o assunto tá resolvido, ele não afeta a gente, assim, né? Tem aquele filme com Robin Williams, esqueci o nome, Good Will Hunting, que é. Robin Williams é um psicólogo e tem o garoto. Ah, sim, é Gênio Indomável em Gênio português. Indomável, exato. Sem dar spoiler, né? Mas o garoto, quando vai falar com um psicólogo, ele vai atacando até encontrar a fraqueza do psicólogo, né? E tem a cena que ele começa a atacar o Robin Williams, acho que é a primeira vez que eles se conhecem. E o Robin, ele fala, essa pintura que você que pintou? Aí o Robin Williams fala. Aí ele responde, é uma pintura medíocre, né? Aí o Robin Williams fala, você achou mesmo? Na verdade, o Robin Williams, tudo que o garoto vai falando, ao invés de ofender ele vai aumentando a ofensa. Então o garoto fala que a pintura é uma merda, ele vai e fala, não, uma merda não, é mais do que uma merda. Aí ele fala, o escritório é bagunçado? Não, é bagunçado mesmo, porque ninguém olha isso aqui. Ele vai ampliando até o momento em que ele fala algo que aí pega o Robin Williams. E aí é uma coisa que o Robin Williams não tem resolvido. E esse é um exemplo maravilhoso disso, que é justamente quando ele vai falando um monte de coisa, quando a gente vai ouvindo um monte de coisa, né, e aquilo não afeta a gente mais, que a gente já resolveu ou que não é tão importante assim. Mas algumas coisas não foram resolvidas. Ou aquela pessoa especificamente tem um poder maior sobre a nossa vida, um chefe ou alguma coisa assim, que aí entra nessa autoridade, né? O chefe eu acho que é uma coisa maravilhosa porque entra na autoridade, assim como os pais. Então o gatilho já tá na casa ali do lado, A que é a hierarquia de uma autoridade. vida inteira. Será que é por isso que as pessoas têm tanto ranço de chefe? Será que são pelos pais ou será que é só pelo chefe babaca? Fica aí o questionamento, fica aí a pergunta. Mas, ó, é aí que entra a regulação emocional, né? Porque quando a fala incomoda, né? A fala só vai incomodar quando? Quando a gente tem uma baixa tolerância à frustração, quando eu não sei diferenciar crítica construtiva, né? Ou crítica de ataque, porque se eu
a pessoa trouxe uma fala ali, eu já acho que aquilo é um ataque, tem uma regulação emocional que precisa acontecer. Quando eu confundo discordância com rejeição, o que é muito comum acontecer também, né? Então, essa coisa da rejeição, abandono e todo esse processo é, esses esquemas que a gente tem, né? É também muito comum. E aí O tem da uma frase, rejeição, só um pouco, esse da rejeição é muito profundo porque a gente está muito acostumado a quem gosta da gente não rejeita o que a gente diz, né? Que é quem gosta da gente concorda com o que a gente diz. Mas não é assim, né? É difícil você concordar com tudo. Por exemplo, política, que é um assunto que está super nossa. nas pessoas se odiarem. As pessoas podem discordar e ser amigas nessa parte, né? E, claro, depende do que é o tópico especificamente. Mas a gente está tão acostumado de que quem é meu amigo, quem é minha família, concorda comigo e valida a minha própria opinião, que quando a gente tem pessoas que, na verdade, discordam da gente, a gente fica com raiva e não quer ver a pessoa, não quer falar com ela, ou sente que essa pessoa não gosta da gente. É muito. A gente tá muito mal acostumado a só ter elogio na vida. A gente precisa ter um pouco mais de discordância para aprender a discordar e debater, sabe? A gente não. É, Acho que o esporte também mostra isso. O futebol mostra isso, de que, tipo, o time perdendo, o time ganhando. Também é nisso. Se não for alegria, se não for uma coisa positiva ou concordar, a gente já fica mais fechado, mais irritado, mais bravo. mas eu não sei se eu concordo que é uma questão de costume. É, eu acho que é uma questão de falta de consciência mesmo das Uhum. coisas. Então, você pode viver num contexto mais que seja mais favorável para você, em que as pessoas concordem, mas, né, na sua bolha de política, de visão de mundo e tal, e não ter consciência nenhuma da sua história, dos seus traumas, das suas questões. E aí você vai cair sempre nesse mesmo buraco de se sentir atacado e ofendido quando alguém discordar, ou você pode continuar na sua bolha, ter um grau de consciência maior, e quando alguém discordar, você, tô entendendo de onde isso está vindo, né? Então eu acho que eu não falaria que é costume. Ah, você está mal acostumado, né? Porque todo mundo ao seu redor acha você legal e concorda com você. Eu acho que é uma questão de realmente de consciência. E aí a frase que eu ia falar, que tem muito a ver aqui com o que você está falando, que é a frase de Instagram, a frase para você colocar no começo do vídeo do Instagram, que é: se há segurança interna, há reflexão. Se há fragilidade interna, há defesa. Então, se a gente tem segurança interna, a gente vai refletir sobre aquilo né, sobre a crítica, sobre o que incomoda. Agora, se existe uma fragilidade interna em relação a isso, aí a gente vai querer se defender. Então, é isso que acontece. Se, sei lá, toda vez que você está se defendendo, você está levantando a espada para atacar alguém quando alguma frase, alguma coisa te incomoda, vai olhar para essa fragilidade. O que que tá rolando aí? Tem alguma coisa para ser olhada, não é possível. Queria inclusive dizer que o que você discordou de mim aqui já anotei como um tema, que acho que é um tópico que vale tema. Porque eu dei o exemplo do discordar, você foi imediatamente discordou comigo, e é maravilhoso, que eu sei que você me ama, me adora, me idolatra. Tá Nem se a gente vendo? tivesse Tá vendo? combinado. Ó, tá vendo? Você nem se incomodou, Não, nem se defendeu. Ai, não é isso. Por quê? Porque existe consciência. Demaro é um homem muito consciente, eu gente. continuo não concordando com o que você disse, Psicoeducado. mas anotei aqui como tema. Tá. E aí, eu queria levantar uma questão que eu acho que a gente já respondeu, porque eu tinha colocado como perguntas para a gente pensar que era por que certas pessoas incomodam mais que outras? Mas aí com esse exemplo da pessoa do seu trabalho, acho que já ficou respondido que é isso, né? Certas pessoas a gente conecta com outras pessoas do passado, tem alguns estereótipos que a gente cria e que bloqueiam a gente. É,
Que não E importa o os quão nossos. resiliente a gente seja, né? Por exemplo, anos de terapia, sabendo de gatilhos que tem na minha vida, aí você tem uma pessoa que tem trejeitos dos seus pais, e tem jeito de se comunicar e jeito de punir verbalmente como dos seus pais, e vem esse gatilho que é enraizado, né? É enraizado na gente. E como geralmente relacionamentos causam isso também, né? Relacionamentos amorosos, que é essa continuidade. E como isso também tem um gatilho mais profundo, né? Por envolver amor, o amor que também vem, o amor que a gente, o primeiro amor que a gente sentiu por pessoas foram pelos nossos pais ou familiar ou irmãos, né? E que a gente recebeu de volta e como que era essa relação, né? Na maioria das vezes não tão saudável assim, dessa troca de gritar e de abraços também, de tudo isso. E quando você começa a se relacionar com alguém, como o próprio sentimento do amor traz essa coisa, né? Eu lembro em relações que o amor foram muito profundos para mim, senti coisas que eram relacionadas à minha relação com a minha mãe, que foi o primeiro significado de amor que eu tive. E como isso eu pegava em locais diferentes que eu não experienciava com outras pessoas, porque não tinha esse amor no mesmo local. E como é maravilhoso essa coisa, né, de pensar um sentimento especificamente num tipo de relação, numa relação amorosa, traz lembranças que são esse mesmo sentimento que veio em outras coisas, como alegria e outras coisas. Mas o amor foi algo que eu consegui traduzir de uma forma assim. E sabe o que, nesse ponto o que a gente tem resolvido dentro da gente, que você disse, né? Que a gente tem resolvido dentro da gente é o que geralmente não nos abala. É muito legal de pensar como a gente sempre ouve essa frase, que é uma frase de Instagram, né? Que é: a opinião dos outros não me afeta. O que o outro diz não me ofende. Ofende sim, afeta sim, não importa o quão resolvido você seja. Tem Às formas de vezes afeta, dizer. às vezes não, né? Tipo, Sim, sim, e talvez na maioria das vezes não afete, mas não há uma pessoa no mundo que não vai se ofender ou não vai pensar no que o outro diz. Todos nós vamos. Às vezes menos, às vezes mais. Então, dizer uma frase é super legal. Agora, viver a vida de verdade com essa coisa acontecendo é muito melhor. E ao viver uma vida de verdade, de não, a opinião do outro não importa, às vezes também entra no local onde a gente ofende o outro, né? Porque a opinião do outro não importa, porque o outro é isso, o outro é aquilo. É uma vertente tão grande que talvez até valha um tema só sobre a opinião do outro importa ou não, que tem um pouco desse, né? Mas nesse talvez no machucar o outro por esse outro lado. Acho que a gente já gravou algo relacionado a isso. Enfim, vou parar aqui e pensar mais temas, porque estou saindo do foco. Mas como é maravilhoso isso de pensar. Eu sinto que eu lembro antes da terapia, e inclusive enquanto estava pesquisando para esse tema, porque eu só achei tópicos merdas relacionados a esse tema e pensei, a gente realmente precisa de um episódio, e você começando a descrever maravilhoso isso, pensando, tá bom, esse aqui vai ser um episódio que vai ser bom sobre esse tema. Porque a maioria dos temas é superficiais e dá umas dicas que é, para você melhorar como o outro te ofende, não faça isso, ou não faça aquilo, tipo, não, isso é profundo dentro da gente, são assuntos que nós precisamos resolver com nós mesmos, porque não é sobre o outro, é sobre nós mesmos. A pessoa nos diz que nos machuca, o exemplo que você disse no começo que é você se sente inferior em algo. Aí a pessoa te diz aquele algo que você é inferior. Aí casa com a sua inferioridade. E aí você se lascou. E é sobre a gente. Porque começa na gente e termina na gente. O outro é só uma porta que amplifica ou não isso que a gente já sente. E eu tenho que dizer aqui que a melhor forma disso acontecer é com anos de terapia, infelizmente, porque é ou tantas nuances. felizmente, né? Ou felizmente. Felizmente. Eu digo infelizmente porque muita gente não quer anos de terapia, né? Não quer o É, é. tempo, não quer esperar, não quer gastar o dinheiro, às vezes não tem condição também, enfim. Mas esse destrinchar de coisas pequenas, como é profundo isso e como isso precisa de anos. Eu lembro de assuntos que anos na terapia que eu já trouxe aqui, depois de anos só que eu consegui entender aquilo, e não importava o quanto meu terapeuta rodasse em volta, aquilo não entendia, até ser o momento que virava a chave. Quando vira a chave na terapia, que coisa maravilhosa, Ah, é que é muito uma bom. libertação de anos dentro do sofrimento. Mas é sobre a gente, é tudo sobre a gente. É só sobre a gente, tudo. E tem uma coisa relacionada a isso, duas coisas que eu queria falar. Uma é que eu acho que nessas situações também o nosso preconceito vem à tona, né? Então, dependendo de quem faz a crítica ou fala alguma coisa pra gente e tal, a gente
tem os nossos preconceitos e todos somos preconceituosos, temos preconceitos e faz parte, não tem problema nisso. O problema é quando você se limita, magoa pessoas, ofende pessoas, comete crimes, né? Enfim, então o preconceito ele tá presente na gente e quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai tendo consciência, percebendo e lidando com isso. Faz parte do ser humano. O problema é você não ter consciência, levar isso como verdade e magoar pessoas e tal, enfim, né? Mas quando a gente tem o preconceito enraizado e tem consciência, a gente não se limita ao preconceito. Então, é isso. Eu posso achar que, sei lá, gente, é só um exemplo, né? Assim, engenheiros não têm sentimentos. Ai, porque quando eu tava na faculdade, lá, sei lá, né? É um preconceito, tá lá dentro de mim. Aí todo engenheiro que eu conheço, eu já vou partir desse pressuposto de que não tem sentimentos. Ah, a pessoa vai falar, eu já vou, ai, tá, não sabe o que tá falando, não tem, sabe, não tem contato emocional essa pessoa, não vou dar nem atenção. Não, gente, não dá para se limitar, né? Você já vai pensando, ai, peraí, que eu tenho essa chavinha aqui, deixa eu dar uma segurada para, né? E se abre para aquilo também. Se abre para aquela pessoa. É, enfim, faz parte do processo de consciência também, né? Muitas vezes você se incomoda tanto porque você tem um preconceito criado em relação àquela pessoa, ao sexo, né? Ser homem, ser mulher e Cultura, tal, ou né? cultura, de que país que é, profissão. E é o seu preconceito que tá falando. E é muito triste quando você se limita aos seus preconceitos. É muito triste. Recentemente eu fui fazer um curso e sei lá, tinha 15 pessoas lá. Muitas delas esbarravam em preconceitos que eu tenho. Sabe, da pessoa, eu sou isso, eu sou aquilo, você já, ai, sabe, você já tem ali, né? E se eu tivesse me limitado ao meu preconceito, eu teria perdido a chance de conhecer pessoas incríveis. É, sabe? Então, assim, né, essa é a primeira coisa que eu queria falar. A segunda é que se a gente troca a reatividade pela curiosidade, a gente tem tanto a ganhar, mas tanto, tanto, tanto. Então, é claro que eu não estou falando aqui num contexto de discussão, que às vezes você está lá inflamado, e que você não vai ter regulação emocional suficiente para trocar a reatividade pela curiosidade, né? Mas sabe esses contextos sociais em que alguém vira pra você e fala assim: Nossa, eu te achei tão séria? Ou, porque você tem esse seu jeito meio, sei lá, fechado. E aí dentro de você, você tá tipo, fechada eu, minha filha? De onde você tirou isso? Que louco, né? Você já vem ali. Só que, se você troca a reatividade pela curiosidade, se você consegue virar e falar assim: Nossa. Interessante, muito difícil as pessoas falarem que eu sou fechada. Fiquei curiosa, né? O o que em mim te deu passou essa ideia e tal, enfim. Olha a chance que você tem de aprender mais sobre você também, né? Então, Uhum. aí, sei lá, a pessoa pode falar, que você chegou meio na sua, não trocou ideia com ninguém. Aí você fala, nossa, é verdade, né? Porque eu cheguei preocupada com tal coisa. Enfim, você tem a chance ali de saber mais sobre você, de construir uma outra imagem com a pessoa também, se for necessário, talvez nem seja, né? Mas é muito bom quando a gente consegue ficar curioso ao invés de reativo. Sabe que eu lembrei de um. Não vou me prolongar nisso, mas há pouco tempo atrás alguém virou pra mim e falou: Nossa, você é um menino tão bonzinho. Eu não ouvia isso há tanto tempo, Cintia Cruz, de você é um menino tão bonzinho, mas eu ouvi muito isso na minha vida. E aí essa pessoa disse isso e eu lembro de pensar assim: Caralho, por que será que ela tá dizendo isso? Da onde será que ela tá tirando essa coisa? E eu perguntei pra ela, mas não teve tanto tempo assim. Eu vou perguntar de novo pra essa pessoa, porque eu fiquei curioso. Eu não gostei do menino, né? Já hoje como um adulto, foi algo que me pegou ali, mas eu fiquei curioso no ponto de pensar, por que será que ela viu esse menino bonzinho? Que eu sei que tem aqui, porque eu existi por muito tempo e por ouvir tanto isso também me tornei um menino bonzinho, né? Por isso. Mas e quando ela falou isso, eu lembro de vir tantas coisas na minha mente, assim, de pensar o oposto de ser um menino bonzinho, mas eu não disse, né? Porque não era sobre um debate sobre isso, era mais sobre a curiosidade dela ter dito, dessa pessoa ter dito um menino bonzinho.
Muito obrigado, Cintia Cruz. Me lembrou, agora eu tinha esquecido disso. Vou perguntar para essa pessoa da onde veio essa. Vou, pelo momento da curiosidade maior, e dessa vez prolongar a resposta da pessoa no menino É. bonzinho. Mas tem. Isso, como pega na gente, né? Me faz pensar sobre tantas coisas. Minha cabeça vai para tantos locais de ouvir isso que eu ouvi por tanto tempo na vida. Dessa. Como o que você disse, né? De, sei lá, você ser quieto ou alguma coisa assim. Será que é isso que é algo que a gente ouvia sempre na vida também? E como assim voltou? Ou será que nunca deixou de existir? Aí você passa anos tentando mudar isso, né? Desconstruir essa ideia, aí vem uma pessoa lá, não sei de onde, e fala assim, nossa, quietinho você. Você fala, "Ah, não. 15 anos trabalhando o meu quietinho interno, e a pessoa vem falar que eu sou quietinho, eu preciso me defender, né? E Eu tal. vou tirar minha roupa agora, vamos ver quem é o menino bonzinho. E cadeia, pronto. E aí perdemos o Demauro para sempre. Acho que era isso que eu queria fechar, assim. As outras perguntas que eu tinha levantado, eu acho que estão nessa linha que a gente já falou, né? Por que que o mesmo comentário machuca mais quando vem de alguém específico? O que que exatamente na fala do outro ativa em mim? Então a gente já passou a cobrir isso aqui. É, é sobre o que foi dito ou é sobre o que eu acredito em relação a mim, né? Uhum, Então, mas de novo, gente, processo de consciência é ouro, é ouro. Porque essas coisas, como o Bruno fez agora, melhor exemplo, não preciso nem dar exemplo porque ele acabou de fazer, né? Aconteceu alguma coisa com ele, ele percebeu que isso gerou, né, mexeu com alguma coisa interna, então o menino bonzinho mexeu com alguma coisa dentro de você. Você pensou sobre isso, agora a gente falando se lembrou, falou, nossa, pode ser por isso, por aquilo, porque eu ouvia, tá, 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 tá. É assim que funciona o processo de consciência. A gente, toda vez que alguma coisa no dia a dia mexe emocionalmente com a gente, é, isso vai puxar um fiozinho de reflexão, que você vai poder desenvolver na terapia, você pode levar para uma conversa mais profunda com seus amigos sobre aquilo, né? Refletir de alguma maneira, mas aquilo é um fiozinho ali que, nossa, vem tanta coisa legal, assim, pode vir tanta coisa, né? É, nesse exemplo, talvez se ela falasse, nossa, você é um cara tão do bem, teria tido outro impacto, né? Ou, sei teria lá, tido outro nossa, impacto. putz, eu acho você um cara tão empático, tão preocupado com as pessoas e com esse cuidado que você tem com as pessoas, né? Teria tido outro impacto, mas o menino bonzinho é, tem alguma coisa aí que te acionou, que tem uma história e tal. Então, o processo de consciência, ele é muito legal por isso, assim. E é muito bonito de ver acontecer, é muito legal quando acontece com a gente, dá um, ai, nossa, é isso. É, Ah, é por isso. e tem um pouco a ver com a outra pessoa também, porque essa outra pessoa tem meio que uma energia de cuidadora das outras pessoas, sabe? Então também existe isso de ver as outras pessoas como meninos e meninas. Então não é apenas sobre mim, mas a forma como a Sim. pessoa disse traz sobre mim coisas minhas. E possivelmente outras pessoas, por ouvir alguma coisa de trazer menino ou menina, né? Mulheres, a gente acaba chamando mulheres adultas como meninas, mas homens não ouvem mais a expressão menino, né? Então, eu nem lembro a última vez que eu ouvi alguém me chamar de menino ou mencionar sobre mim, sobre menino. E é, como é E, gostoso ó, e olha refletir. como também dá pra gente, tudo que a gente falou aqui, dá pra pensar ao contrário, né? Quando você fala algo que incomodou alguém. Porque aqui a gente está falando, quando a gente se incomoda. Mas e quando você fala algo que incomodou alguém, que afetou alguém de uma maneira que. é, a nossa tendência é tentar se explicar, aí a pessoa tá lá, né, sei lá, né, eu não acho que se faria isso, mas nessa situação do menino, você podia ter virado, não, menino não, porque eu sou homem, né? Eu sou um homem, eu sou um adulto. A pessoa fica tipo, meu Deus, foi um elogio. Por que que o Bruno reagiu desse jeito e tal, né? E quantas vezes não acontece isso na nossa vida também? A gente tá falando alguma coisa de um lugar super legal, e o outro se afeta, se dói, se defende. Então, a gente também tem que ter essa consciência que faz parte. Você pode é, atingir partes do outro que você não tem consciência, não tem como saber e não tem muito o que consertar, né? É só tipo, não foi a minha intenção.
Era um elogio, veio de um outro lugar. Desculpa, né? Que pena que te afetou nesse lugar aí que eu não tinha consciência, né? Não tinha como E, saber. e combinado com o preconceito também, né? Como também existe esse local, o preconceito positivo e negativo ali, né? Dessa a resposta mais seca e ofensiva também, quando combinada com um preconceito negativo, é ainda mais possível, né? De existir essa resposta. É. Vamos para as dicas? Ou tem Vamos. mais alguma coisa que você quer falar para Hum, fechar? não. Você tem dicas de filme? Já dei minha Eu dica, não. maravilhoso, Gênio Indomável, que é um filme maravilhosíssimo, que dá pra ver o que o garoto tem, o que o Robin Williams tem, e como eles vão evoluindo, e você consegue ser testemunha daquela mudança, sabe? Daquele, o que que é culpa, o que que não é culpa, da onde vem dor, da onde vem alegria. É um filme maravilhoso, e Robin Williams maravilhoso, como sempre. Gênio Indomável, é isso, só isso. A dica é quase uma grande beleza aqui de dica esse Gênio Indomável, mas Gênio Indomável entra num local muito, muito bom. E lembrei agora do Filho de Mil Homens, que também traz um local muito bom. Filho de Mil Homens, tá na Netflix. Rodrigo Santoro, maravilosíssimo, e todo Porque, mundo. né? Se tem alguém que sabe rebater preconceitos, é Crisóstomo, né? Que o preconceito foi aqui, ele tá se esquivando, mas assim, ó, só do jeitinho dele de viver. Gritando, É, gritando é. pro mundo. Olha, eu não pensei num filme relacionado ao tema, mas como eu tô muito impactada pelo Hamnet, que eu acabei de assistir, né? Tá lá na lista do Oscar e tal, e assim, mexeu muito comigo. Então, minha dica é essa: se você tá ouvindo a gente agora, né? Episódio fevereiro 2026, aproveite para assistir no cinema, porque é lindo, meu Deus, como é lindo esse filme. E. É isso. Queremos saber a opinião de vocês pelas nossas redes, tanto Instagram, como você pode fazer comentários aqui no Spotify ou em qualquer plataforma que você estiver ouvindo a gente. É sempre bom saber. Tem muita gente que chegou nos últimos meses, que é nova, que a gente não conhece, então ficamos felizes em saber que a gente está fazendo parte aí da rotina de vocês. Sim, é isso. Então, Cintia Cruz, um beijo a todos e tchau, tchau.